O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal Federal a terceira denúncia contra o senador Romero Jucá, do PMDB, em apenas 7 dias. Desta vez, o parlamentar é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro pelo recebimento de R$150 mil em propina para beneficiar a Odebrecht na tramitação de 2 medidas provisórias em 2014. Romero Jucá reagiu à nova denúncia de Janot com um tom bastante irônico. A produção separou um trechinho do que disse Jucá. Coloca aí, Reginaldo. Eu diria que pelo menos é uma fixação, né? Ele até deu declaração sobre o meu bigode, não sei se é um fetiche, não sei se é alguma coisa. Portanto, eu diria que eu não entendo esse comportamento dele. Agora, o meu comportamento continuará sendo o mesmo. O doutor Rodrigo Janot começou bem, mas está tendo uma despedida melancólica, lamentável, triste. Eu acho que não dá para se querer se transformar em justiceiro, passar por cima da justiça e tentar fazer uma ação deliberadamente contra a política brasileira. Eu acho lamentável. O que é mais lamentável, Vera? É difícil saber o que é mais lamentável. Eu acho vulgar essa declaração do senador Romero Jucá, líder do governo, de falar em que um procurador-geral da República tem fetiche pelo seu bigode, sendo que ele não fez uma declaração sobre o bigode do Jucá. Ele fez numa das denúncias, tem lá um trecho em que ele diz que a palavra de um homem se mede pelo fio do bigode. Lógico que é numa alusão ao bigode do Jucá, mas não foi que ele deu uma declaração acerca do bigode do senador Romero Jucá. Poesia de ambos os lados, né? Fetiche de um lado, poesia de outro. Só que nessa literatura barata, quem perde são as instituições, né? Porque ele não tem que fazer esse tipo de avaliação sobre se o Janot começou bem, terminou mal, começou mal, terminou bem. Não cabe a um acusado dizer se o Procurador-Geral da República, se portanto, seu acusador está agindo bem ou mal. Cabe a ele provar que é inocente e cabe ao Janot provar que ele é culpado. É essa dialética do direito. É isso que faz com que saia uma decisão judicial, que é o que está faltando no Brasil. Vamos caminhar para as decisões judiciais. Vamos acusar, os acusadores acusam, os juízes julgam, os advogados defendem e os réus se defendem. Também é assim que é. Sem tanto nhenhenhen, sem tanta retórica, que eu acho que a gente está muito no campo da retórica e pouco no campo da razão nesse país. Concorda, Amador? Absolutamente, concordo 100% com Vera Magalhães. Eu fico enojado de ver como se vulgariza o senador Romero Jucá, vulgarizando a justiça brasileira. Porque queira ele, queira não queira, o Janot representa a justiça brasileira, concorde ele ou não. Então ele ficar publicamente fazendo escárnio, né, de uma decisão judicial é o fim da picada. Porque uma coisa, o senador Romero Jucá, que eu sei que você está nos escutando, senador Romero Jucá, o Brasil não tem a menor dúvida sobre algumas pessoas, como o senhor senador Romero Jucá, o senhor Renan Calheiros também, o senador Collor de Mello, e eu não vou me estender porque a lista é grande. E agora eu entendo o senador Romero Jucá, porque que o senhor vive homiciado, escondido aí em Roraima, que é a fronteira com a Venezuela, quer ficar mais fácil o senhor fugir, senador Romero Jucá, porque em Pernambuco, a sua terra, o senhor não se elege nem para síndico do prédio. Carlos Andreasa. Esses últimos dias, com base nesses últimos dias, últimas semanas, eu queria dar uma informação importante ao nosso ouvinte, né, Patrick Santos? As instituições não estão funcionando. Virou um clichê, né? As instituições estão funcionando? Não, elas não estão, melhor, não estão funcionando bem. Essa sucessão de trombadas, essas cabeçadas de um lado para o outro, são muito indicativas de um sistema que não funciona. E piorou nos últimos meses, tá? Tem alguns sinais de desgaste, já havia anteriores sinais de atropelamento, um poder passando sobre o outro, mas agora tem mesmo a definição de fronteiras entre poderes não está mais tão fácil, né? O judiciário que legisla, o Ministério Público, que não é um poder da República, que julga, que se comporta como uma instância judicial, mas tem nessa fala do Jucá
fala do Jucá que é insuspeita, uma sentença curiosa, né? Essa segundo a qual o Janot começou bem, mas depois se perdeu. O que ele quer dizer, e tem razão nessa leitura, do jeito dele, né? Mas o que serve para o entendimento do cenário político atual? Quando o Jucá diz que o Janot começou bem, ele se refere aos anos, os primeiros anos de seus mandatos, até o impeachment da Dilma, em que ele nada fez, em que ele era um Janot acomodado, um Janot modesto, um Janot pequeno. Não tinha nem arco e flecha, muito menos bambu. Era um Janot modesto. Ninguém se lembra de uma atuação relevante do Janot até o momento libertador do impeachment, né? Quando ele se libertou com a saída do PT, né? PT que o indicou, né? A quem ele é ligado. Não diretamente, não como filiado, mas é ligado. Simpatizante, digamos assim. Então, nesse momento, com o impeachment, para o Jucá, que fazia parte, como aliás o Temer e toda essa curriola eram sócios menores do arranjo petista, estava tudo bem, porque estava controlado. Com a queda da Dilma, ficou ruim, né? O Janot se perdeu. Por quê? Porque começou a trabalhar, seletivamente, mas começou a trabalhar. E aí ficou ruim para o PMDB. É isso exatamente que está dito pelo Jucá. Ele assume o escândalo do rompimento da sociedade entre PT e PMDB e o modo como esse senhor Rodrigo Janot se comportou a partir de então. Aí, livre, sem o PT no horizonte, ficou valente, ficou corajoso, cheio de flechas. O Jucá merece as flechas, não tenha dúvida nenhuma. Mas que o Janot mudou. Ele mudou, eu concordo, mas a gente tem repetido muito aqui essa história de que ele não fez nada até o impeachment da Dilma. Isso não é exatamente correspondente aos fatos, né? Porque a primeira lista do Janot, que tem lá já mais de 60 políticos, muitos deles desse grupo, inclusive, tem o Jucá, inclusive, tem a própria, tem o Renan, tem todos eles, ela é de março, abril de 2015. Portanto, 1 ano e meio antes do impeachment. Pode-se dizer que ele não foi para cima da Dilma como presidente da República, como ele foi para cima do Temer, e isso eu concordo com você. Mas não dizer que ele era totalmente intimidado. Eu acho que ele mudou, eu acho que ele teve uma mudança principalmente de ênfase, né? E a gente tem visto um Janot muito mais político, nisso eu concordo totalmente com o Andreasa. Embora ele tenha dito aí nos últimos dias que não é candidato nem a síndico de prédio, a gente vê sim um Janot com uma retórica muito mais inflamada, muito mais efusivo, aparecendo muito mais, querendo defender publicamente as suas atitudes, lançando slogans como esse do arco e da flecha. Então, sim, eu acho que ele mudou, mas também não consigo ver essa coisa de que ele passou a denunciar muito mais depois do impeachment. Já vinha, porque demorou, Brasília pegou no tranco depois de Curitiba, isso é verdade. Mas também não vejo a linha do tempo do impeachment como um marco do início da atuação dele. Madu, o Andreasa falou de crise institucional. Você acha que a gente está nesse momento mesmo de uma crise institucional? Olha, eu acho que o Andreasa, assim, como é que eu vou dizer isso? Em parte tem razão, não, mas eu estou sentindo alguma coisa estranha na hora. Eu acho que a gente está chegando realmente a um esgarçamento muito grande das instituições. Até ontem mesmo aqui no 3 em 1, nós discutimos as declarações do Rodrigo Janot lá no seminário do Globo, na entrevista até que ele deu no Jornal Nacional. Eu percebi nas entrelinhas ali alguma coisa no ar para acontecer nos próximos 17 dias aí que ele tem de mandato. Eu juntei com a viagem do presidente Temer, que levou toda a quadrilha, levou toda a sua equipe, seu ministério, desculpem a falha, por favor, junto, né? Subitamente até em Baçaí quis ir junto, pode ser fuga, né? Sei lá, mas eu sinto no ar que existe alguma coisa, da mesma maneira como o Jucá debochou hoje da decisão do Janot, entendeu? Eu acho que a coisa está meio esculhambada. A própria conduta, as últimas condutas do Gilmar Mendes, mais acirradas, mais provocadoras, eu estou vendo realmente que há um desgaste das instituições. Não sei se é uma crise ainda, né? Eu acho que elas funcionam, mas funcionam cada vez pior. É a fadiga do material, né, Andreasa? É uma fadiga material,
vocês vejam que nós estamos falando aí, a gente pode falar dos governos petistas, né? Dos, 13 anos de Lula e Dilma, mas a matéria humana, uma vez que PT e PMDB foram sócios na maior parte desse período, é a mesma. A Dilma caiu, o governo do PT caiu, mas os colaboradores são os mesmos, né? Em certo sentido, a gente estava falando ontem, eu fiquei pensando sobre isso, sobre o altíssimo índice de impopularidade do Michel Temer, maior do que o da Dilma, mas não seria essa impopularidade do Temer a mesma que Dilma teria agora? Quer dizer, não seria uma linha crescente que abarcaria qualquer que fosse o presidente da República, parte dessa sociedade PT e PMDB? É uma tese importante para se discutir agora. No caso do Janot, voltando à questão da Vera, eu estou pesquisando o Janot antes e depois do impeachment, mas sobretudo o Janot do começo da Lava Jato, tá? No começo da Lava Jato, há encontros do senhor Rodrigo Janot, procurador-geral da República, desde 2013, a Lava Jato de 2014, há encontros do Janot, por exemplo, com o Márcio Tomás Bastos, que foi, naquela ocasião, e até morrer, o teórico da defesa das empresas, das empreiteiras, como mera formação de cartel, né? E há referências na imprensa, e ontem lá no lançamento do filme da Lava Jato também conversei com alguns agentes da Polícia Federal, uma percepção de que o Janot de fato no começo era simpático à tese de resolver a Lava Jato, ou resolver o problema das empreiteiras encampando a ideia do cartel. Qual seria a consequência? As empresas assumiriam o cartel, pagariam multas altíssimas, mas com isso poderiam continuar prestando serviços ao Estado, ao governo federal. Em algum momento essa tese fracassou por ação da Lava Jato de Curitiba, do Ministério Público em Curitiba, com todos os problemas que tem, mas de Curitiba, e também do Judiciário em Curitiba. O Janot foi obrigado a aderir a essa tese. Ele não está na origem virtuosa da Operação Lava Jato, ele é surfista. Né? Em determinado momento isso ficou impossível, chegou a Brasília como um tsunami. E aí ele foi levado. Mas lá atrás, nos primórdios, ele não era esse Janot garantista da Lava Jato, não. Não era. Não era, ele passou a ser com a formação do grupo de trabalho, um pouco antes da primeira lista do Janot, portanto estamos falando ali de início de 2015. Realmente Curitiba veio na frente, eu mesma já tinha falado isso, e Brasília veio no esteio, tanto que numa das primeiras idas dos procuradores de Curitiba à Suíça, eu lembro que eles ficaram bastante incomodados de ter um representante do Janot no grupo, eles viam até como uma espécie de um espião, e o clima não era bom. Foi mudou a partir da primeira lista dele. Eu só não vejo uma ligação direta com o impeachment. Foi isso que eu falei, o impeachment como um marco na linha temporal dele, entendeu? Quanto às instituições, eu acho... Porque para mim, Vera, diga. Não, porque para mim, esse marco do impeachment é uma leitura pessoal de uma associação, ainda que seja meramente afetiva, uma simpatia do Janot com o PT, ou uma gratidão. Uma vez que o PT caiu, ele teria, na minha visão, se libertado para agir, digamos, mais livremente. Mais valentemente, é isso. Pode ser. Quanto às instituições, Vera? Quanto às instituições, eu acho que elas existem apesar dos seus representantes, né? Os homens que representam as instituições estão fazendo de tudo para desgastá-las, para desacreditá-las, mas eu acho que elas já mostraram ter uma solidez maior do que a gente imaginava em vários episódios. No Mensalão foi um deles, em que se chegou a conversar sobre a possibilidade de um acordão e que não prosperou, e foi todo mundo condenado. Eu acho que quando chega no momento do teste limite ali, elas vão se mostrar suficientemente fortes. Vamos ver agora, tem um fato importante, a ministra Carmen Lúcia pediu para o ministro Gilmar Mendes se explicar e se defender no pedido de suspeição dele. Tudo indica que ela vai levar a plenário, o que seria algo inédito, nunca foi feito. Talvez seja uma maneira dela como presidente mostrar que talvez o seu colega tenha ido longe demais
né, na exposição, ao não se dizer impedido de atuar no caso da máfia do transporte no Rio. Se acontecer isso mesmo, vai ser inédito no Supremo e vai ser mais uma vez em que as instituições mostram que estão se moldando aos novos, se não aos clamores da sociedade, contra os quais ela própria reclamou hoje, disse que a sociedade não tem que ficar julgando o comportamento dos juízes, mas pelo menos o que se espera, o que a sociedade espera dos seus representantes nos vários poderes, né?